Oi, meus amores, tudo bem? Então, aqui está a Bruxa de Salem de novo com mais um relato para vocês. Vamos ao relato. Esse relato que eu vi hoje, eu achei muito interessante que esse seguidor me mandou. E vai servir até de exemplo para nós, pessoas, né? Que andamos à noite e queremos de alguma forma ajudar as pessoas. Às vezes, a gente querendo ser bom, a gente pode passar por situações muito complicadas. E foi o que aconteceu com o nosso seguidor. Ele nos conta o seguinte relato. Boa noite, Lani. Meu nome é Marcos. Eu moro no interior de São Paulo. E uma determinada noite eu tinha ido na casa de um grande amigo meu. E lá a gente brincou, conversou, viu filme. E a gente comeu pipoca, fizemos uma bela de uma pizza, tomamos vinho. E a gente fez tudo o que tinha que fazer de bom para passar uma noite divertida em amigos, porque eu estava no segundo ano do ensino médio. Então, às vezes, eu pegava o carro do meu pai e dava uma volta na cidade vizinha para poder estar visitando os meus colegas de estudo, né? Claro, a pessoa quando ela tem aí seus 18, 17 anos, né, até os seus 20 anos, é sempre bom a gente estar indo na casa dos amigos e fazendo uma festinha, comemorando. Então ele passou essa noite muito agradável, ele e mais um monte de amigo, como se fosse uma espécie de festa de pijama de adolescente. E todos curtiram aquela noite de uma forma maravilhosa. Só que lá pelas tantas da noite eles começaram a contar um pro outro histórias de terror. Mas umas histórias assim meio cabulosas de lobisomem, uma coisa e outra. Inclusive, no meio dessas histórias que eles estavam contando, foi puxando os dos meus vídeos e eles disseram que gostaram muito de uma história que eu fiz um relato que eu contava de uma história que eu passei, uma experiência com lobisomem. Mas então, continuando, né? Aí ele disse que eles curtiram bastante. Quando ele viu, já era quase 1 da manhã. E o pai dele tinha deixado ele ficar lá até meia-noite. Então ele pegou o carro, convidou o amigo dele que tinha ido com ele, para os dois irem embora. Aí o amigo dele disse assim: Ai, não vai essa hora embora. Não é bom. É muito tarde. Liga pro teu pai, diz pra ele que amanhã de manhã tu vai. Eu não posso do carro dele. Eu tenho que levar o carro dele. E se eu não levar o carro dele, né, depois eu vou me incomodar. É porque, assim, né, tem pais que não se importam, mas tem pais que se importam, né? Eu, no meu caso, eu preferia que meu filho ficasse do que viesse com o carro 1 da manhã. Mas tudo bem. Aí o que que aconteceu? Ele pegou e disse pro amigo dele ir com ele. O amigo dele disse que ia ficar. Que no outro dia os dois iam fazer mais umas coisas legais na fazenda do amigo. Então ele pegou o carro e veio. Ele disse: Ah, medo do quê? Já tenho 18 anos na cara. Eu tô aprendendo a dirigir bem. Essas estradas eu passo todos os dias, que eu vou pra aula e volto. Então, pra mim, não tem nada de anormal nisso tudo. Só vou um pouquinho mais tarde. Então ele foi, pegou a estrada. Ele disse que estava assim dando uma garoa, sabe? Uma chuva. Uma chuvinha bem. E assim a noite era muito fria. E ficava aquela névoa, sabe? Então, assim, pedia de ter uma boa visibilidade na estrada. Então ele ia devagar, ele não podia ir muito rápido. Mas ele estava indo. E assim, a estrada era meio que assim cercada de mato, sabe? Dos dois lados. Era um lugar mais desertinho, porque se tratava de interior, né? Mas ele sempre passou por ali à noite, vindo da escola, então para ele não era nada de anormal nisso. E de repente ele avista de longe uma figura parada no meio da estrada. E ele olha aquilo assim, ele acha que ele tá vendo coisa por causa da névoa. A visão não tá muito boa, né? Aquela garoa muito fina, sabe? Fica aquele negócio nebuloso. Então ele fica prestando atenção e quando ele vai se aproximando, ele percebe que é uma mulher. Ela tá no meio da estrada e ela tá encharcada, encharcada. E com um olhar assim, apavorante, uma coisa assim tenebrosa. Aí ele diz que olha assim e ele faz sinal que vai de carro e ela não sai do meio da estrada, ela ficou. Aí ele pega e vai perguntar o que está acontecendo, porque parece que aquela mulher estava pedindo socorro. O que uma mulher está fazendo naquela hora da noite, no meio da estrada, com uma cara de apavorada, né? E, e no meio da estrada ali não deixa ele passar. Aí ele passou, encostou o carro, olhou para ela: Tá tudo bem com a senhora? E ela não disse uma palavra. Ela olhava para ele com um olhar assustador. E ele disse: Tá tudo bem com a senhora? A senhora está precisando de ajuda? A senhora quer que eu leve a senhora para algum lugar? E ela não respondia nada. Ela simplesmente olhava para ele, estaqueada. De repente, por do nada, ele resolve olhar pelo retrovisor e ele vê um homem vindo do meio do mato correndo armado.
e vinha outro mais atrás armado. E ele disse: quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi ligar o meu carro e acelerar. E eu dei tudo o que eu tinha e os tiros começaram a pegar. Ele disse, ele atirava mesmo. Eu só via aqueles tiros baterem na lataria do carro e eles tentando acertar os meus pneus para me jogar no canto do mato e me assaltar, ou roubar, ou matar, sei lá o que eles queriam, né? Ele disse que o pânico foi tanto que ele não sabia nem como ele saiu daquele lugar. E quanto mais ele corria, o cara, atrás dele, os dois caras atirando. E ele disse que eram rifles, não eram armas comuns, entendeu? E ele disse que via aquele tiro assim pegar na lataria. E ele disse que viu diante dele a morte. Até que estourou o vidro traseiro, um tiro. A sorte que não atingiu ele. E ele deu tudo o que ele tinha no carro e ele de repente olhou e eles sumiram na escuridão da noite. Então ele correu tudo que ele imaginava na vida. Ele pisou muito forte no acelerador do carro. E ele disse que não sabe como não se matou. Chegou lá na frente, muito na frente, ele viu as luzes da outra cidade, que era onde ele morava. Então ele pegou e foi diretamente para a delegacia e lá ele relatou que tudo o que tinha acontecido. Então os policiais foram olhar, realmente o vidro do carro dele atrás traseiro estava estourado e tinha furos de fuzil, sabe, dessas armas de rifle na parte traseira do carro, sabe, assim, no porta-mala, tinha tiro tudo. E assim, ele não foi atingido porque não sei como, porque eu que sei atirar, acredito que tiro de rifle atravessa. E não atravessou porque o menino acho que foi defendido pelos anjos naquela noite. E tudo porque ele tentou ajudar uma mulher que estava perdida no meio da estrada. Então os policiais fizeram uma diligência e foram até o local. Chegaram lá, eles reviraram tudo, o mato todo, só encontraram cápsulas do fuzil. A mulher não estava lá e não tinha mais ninguém. Resumindo, aquelas eram pessoas mal intencionadas que estavam no meio daquela mata, esperando alguém aleatório que passasse para eles poderem roubar o carro. A mulher foi só uma armadilha. Ou algo do tipo pior, sequestradores ou satanistas como aqueles que eu contei na outra história. Então, que isso sirva de exemplo que, por mais que a gente queira ajudar, às vezes a gente não pode ajudar. Tem que passar por cima, infelizmente. É uma visão egoísta? É. Mas no mundo que a gente vive hoje, porque imagina isso aconteceu com o guri faz 3 anos atrás. Hoje, depois de 3 anos, a tendência é piorar. A gente quer ser bom. Eu muitas e muitas vezes também tentei ajudar pessoas na estrada. Eu vejo pessoas paradas na beira da estrada, eu também tenho mania de perguntar, tenho mania de parar e querer ajudar. Só que numa dessa a gente vai ajudar, é um baita de um assassino, pode ser um serial killer, como já teve casos que eu contei. E pode ser também pessoas assim mal intencionadas. Podem ser satanistas, pode ser pessoas de tudo quanto é tipo ou gênero. Por isso que essa história sirva, né, de um ensinamento para todos nós. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato, pois cada relato que eu conto com muito amor e carinho para vocês. Um beijo da Bruxa de Salem e continue mandando as suas histórias, continue mandando os seus relatos, que a Bruxa de Salem vai ter o maior amor e o maior prazer em estar contando e relatando as suas histórias aqui. Beijo no coração.